Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja junto a todos nós. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez aqui nos reunimos com essa chuvinha gostosa para a 30ª reunião virtual da oração. Por favor, me deem o ok, que está tudo bem por aí. Querida Vanice Bidarte, seja muito bem-vinda. Meu amicíssimo Kevin Corrales Ortegui, de Rivera, no Uruguai, seja bem-vindo, meu amigo. E Deus o abençoe, ilumine, proteja. Raquel Duarte Prestes, de Santana do Livramento, um fraterno abraço, querida Raquel. Esses dias estou extremamente tarefada, não é? Não tenho conseguido dar a atenção que todos vós merecem, meus queridos amigos. Mas a gente não é de ferro. No momento eu estou precisando muito desse afeto, desse carinho de vocês, as vossas participações, né? A querida Cleusa Vaz passou aí, um grande abraço, minha amiga, vizinha de longos anos, queridíssima Dedé, nossa amiga Gueninho, aí da volta da Praça Artigas, amigos de muitos anos, que Deus os abençoe. O Kevin Corrales está mandando uma mensagem, tudo graças a Deus, boa noite, ótima semana, obrigada, igualmente, querido, que Deus o ilumine e proteja. A nossa hora hoje bastante já em cima da hora, né? Correndo como sempre. Vou lembrar uma canção, Cleides Duarte, querida amiga Cleides, companheira da vida toda, né, Cleides? Um grande abraço para ti, para o Denis, tua família, os vizinhos, um fraterno abraço a todos, muita saudade. Que Deus ilumine a todos vós. Vejo que está chegando na área também um serzinho meio que conhecida minha aí, minha querida filha Karina. Que Deus abençoe, obrigado pela... Hoje deu para chegar, participar um pouquinho, né, meu amor? As correrias de sempre. Queridos amigos, Kevin, lembremos da música a nossa boa noite, amada mãe e aos companheiros, que assim seja. A nossa música maravilhosa que tanto cantávamos na Casa Espírita, como gostaria que todos vocês pudessem falar para a gente cantar junto. Mas creio que vocês conhecem Graziela Silva, querida, e ela nos diz uma mensagem no final que é maravilhosa. Vamos atalhar e lembrá-la. Acredite, estou aqui ao seu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos no finalzinho que diz assim:
todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Boa noite, queridíssima Cristina Crisel, de Santana do Livramento, nossa companheira, amiga da nossa Casa Espírita, companheira dos estudos aqui do estudo do livro dos médiuns, dos espíritos, perdão, Graziela Silva, o querido Vilmar Romero, um forte abraço, enviando aqui, querida amiga, vocês também, meus amados. Queridíssima Fátima Damasceno, de Florianópolis, querida companheira da infância, da juventude, família Damasceno, queridíssimos de todos nós. Inocência Leites Moy, não sei de onde é a Inocência, mas seja muito bem-vinda, minha querida, um grande abraço. Sandra Salinas, minha querida prima de Viamão, um forte abraço a você e a toda a família. Querida Maria Judite Melo Menezes, de Curitiba, um grande abraço, companheira do estudo também. Cleusa Cortellini, boa noite, querida irmã. Sandra Santana, nossa amiga e companheira da Casa Espírita, da Associação Espírita Duque de Caxias e Santana do Livramento. Um forte abraço. Enviando um abraço aos irmãos, queridíssima Sandra Vargas, igualmente, minha querida irmã, um abraço a você, ao seu esposo, sua família. Cleusa César, nossa vizinha da Associação Duque de Caxias, aí em Livramento. Cleusa e Vilmar, da Rio Branco, em Canoas. Inocência Leites Moia, de Santana do Livramento. Fraterno abraço, amiga. Queridíssima Maria Ana Damasceno, amiga e companheira de hospital, né, amiga? Aí no hospital, que no CHS, que nos conhecemos. Fraterno abraço a todos os amigos. Queridíssima doutora Gabriela Carvalho, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua participação junto a todos nós. É um momento de muita apreensão para todos nós, não é? E precisamos muito desses momentos fraternos que vêm nos confortar. Boa noite da doutora Gabriela. Viemos nos recarregar as baterias, né, meus irmãos? Então vamos iniciar, que já está passando a nossa hora. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e proteja. Que possamos ter uma boa compreensão da palavra que vamos ouvir. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, através dessa assistência maravilhosa que temos aqui dos nossos amigos espirituais de luz, que vem nos trazer a luz da orientação, a luz da verdade, a luz do amparo, da caridade e da fraternidade, que vem entrelaçar os nossos corações, que vem para este grande intercâmbio de amor fraterno entre almas e espíritos de luz, a serviço de nosso Pai, que aí estão nos assistindo, que também estão aí junto com você no seu lar, a seu lado, os espíritos familiares dos vossos familiares de luz, espíritos que conviveram convosco nesta vida presente, aí estão convosco neste momento,
também se fortalecendo, também nesse intercâmbio, absorvendo os ensinamentos, que tanto bem, meus irmãos, proporcionamos neste momento, nesta grande caravana de luz. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, sobre as nossas inquietações, sobre a nossa insegurança diante da vida, a nossa irreverência diante da grandeza do nosso Pai, que vivemos sempre nos adiantando aos fatos que virão à nossa vida. Estamos sempre, meus queridos irmãos, eu e vocês, todos nós, ninguém é diferente de ninguém, aqui todos estamos aprendendo. A cada dia, mesmo que o tema seja repetido 1000 vezes, ele vai sempre trazer uma nova perspectiva, um novo chamamento, uma nova compreensão. E eu não sou diferente de ninguém, e a cada palavra que está sendo transmitida faz-se muito mais para mim ainda do que para vocês. Meus amados, tivemos essa semana com minha mãe na enfermidade, que todos sabem, né? No hospital. Fizemos a última live transmitida de lá. Então é muito presente no momento em que nós estamos sempre analisando a nossa vida para tirarmos o proveito através dos ensinamentos que os fatos nos trazem. Nada do que acontece à nossa volta, nada do que acontece conosco é um simples fato que deva passar despercebido. Todos os acontecimentos da nossa vida fazem parte do nosso aprendizado e oportunidade de resgate, oportunidade da missão de servir, oportunidade da prova diante das tentações. E nós precisamos aprender, meus queridos irmãos, muito mais agora, a abrir os nossos corações e realmente nossas mentes, entregues a Deus na submissão e resignação que o Evangelho nos ensina no item 30, tão falado aqui, né? Das preces, da coletânea de preces, capítulo 28 do Evangelho, segundo a doutrina espírita. Submissão e resignação quer dizer realmente entregar as minhas mãos a Deus, porque Deus é o Senhor Supremo da vida. A Ele pertence todos os meus pertences. Eu nada tenho, não tenho casa, não tenho carro, não tenho roupas, não tenho dinheiros, mesmo que guardados. Eu não sou dona nem mesmo do meu corpo físico. Tudo o que temos nos é emprestado, nos é concedido como depositário fiel para uso e fruto enquanto estivermos a caminho nesta terra. De tudo o que usufruímos, vamos ter que nos desfazer, nos desapegar. E quanto mais apego tivermos, mais vamos sofrer para nos desapegar. Veja bem que se é difícil para nós nos despegar, para nós nem tantos nós, né? Nos desapegarmos de bens materiais, de objetos,
Imaginem o quanto será difícil nos desapegarmos das coisas no momento da nossa passagem para o mundo espiritual, em que vamos ver tudo que nos pertencia nas mãos dos outros, dividido, em que vamos ter que nos despojar do corpo físico que nos pertence. E este despegar do corpo físico vai depender do nosso materialismo. E é o materialismo que nos faz vivermos apegados a coisas fúteis, momentâneas, passageiras, e que nada nos servem a não ser para nos fazer sofrer depois ainda muito mais. E nós precisamos, meus irmãos, encontrar estes conhecimentos que estamos absorvendo, estes exemplos que nós estamos carregando na nossa vida, seja na idade que tenham todos, cada um de nós que estamos aqui nesta reunião, nós precisamos nos desapegar das coisas que não vão permanecer conosco e da vida apenas o sentimento. É a única coisa que vamos carregar conosco, é o sentimento gerado e doado. É o sentimento que nós geramos em relação ao nosso semelhante, da forma que nos doamos diante dos problemas da vida e dos nossos relacionamentos, da sinceridade, da pureza de sentimento, da elevação do sentimento, do propósito daquele sentimento. Tem um exemplo maravilhoso e uma lição que a minha filha me deu, que ela nem imagina, talvez seja tão grandiosa para mim. Vejam bem que o nosso Pedrinho, de 5 anos, estava subido numa cadeira para alcançar e mexendo no micro-ondas. E eu chamei a Karina que fosse lá na cozinha, que o Pedro estava subido mexendo no micro-ondas. E ela chegou e perguntou para ele: o que tu vai fazer, filho? O que tu tá fazendo? E ele ficou constrangido e ela disse: o que tu estava pensando em fazer, meu filho? A maninha estava chorando fazia horas e ele disse assim: eu ia fazer um mamazinho para a maninha. Veja bem que às vezes aquilo que nós julgamos das pessoas, às vezes nas tragédias que nós assistimos na vida, que nós colocamos já de imediato o nosso julgamento, porque para julgar os outros nós somos imediatistas, não é? As nossas mazelas nós não lembramos de julgar, mas os outros é imediato. Às vezes, aquilo que nós consideramos uma grande tragédia, uma grande falta, um grande pecado, aos olhos de Deus não é. Porque, como nós sabemos, só quem tem direito a julgar é Deus, porque Ele é o único que julga somente com o amor. E nós, com todas estas experiências que já temos da vida, do que vimos, do que sentimos, do que fazemos, não aprendemos ainda, queridos. Eu tenho 65 anos, vivo estudando a doutrina espírita, procurando me esclarecer, para saldar um pouco das dívidas que deixei para trás, não é? E nós não aprendemos o verdadeiro sentido da submissão e a resignação. E mesmo que diante das problemáticas da vida venhamos a dizer:
como é meu hábito, seja feita a vontade de Deus. A mim o que compete é viver com a consciência tranquila, que diante de todos os fatos que me acontecem, eu vivo intensamente o possível e o impossível para fazer certo e para fazer tudo aquilo que esteja a meu alcance. Mesmo assim, ainda quando nos surgem os problemas, nós vamos colocando ali o nosso achismo. Nós vamos colocando ali a bolinha de cristal na nossa frente, que ali está estampado tudo que vai acontecer amanhã. E nós colocamos nas nossas previsões diante de tudo, meus irmãos, sempre o negativismo, o pessimismo, além da nossa arrogância, não é? Nós colocamos ali previsões futuras que nem aos nobres espíritos, não é este o hábito de darem previsões do amanhã, do futuro, a não ser em raríssimas exceções em favor de um bem geral, espíritos que ditam predições para o amanhã, com toda certeza são espíritos escurecidos. Espíritos de luz não usam essa prática. É uma das formas muito fácil de se saber a elevação de um espírito que está se comunicando através desse fato de adivinhar amanhã vai ter acontecer isso, amanhã vai ter acontecer aquilo, não é? Nem os espíritos nobres não têm esse hábito, e nós, que ainda arrastamos este pesado fardo, temos o hábito de sobrepor os acontecimentos, adivinhando sempre o que vai acontecer amanhã. E sempre para o lado do negativo e do errado, e que nos deixa apreensivos, e que nos deixa desesperados, e que nos faz sofrer. E depois que o fato acontece, que não foi nada daquilo que a gente pensou, nós, olhando para trás, a gente, mas olha tudo que eu sofri, o que eu senti, o que eu pensei, as lágrimas que eu derramei, e não aconteceu nada do que eu estava esperando e estava pensando, estava sofrendo. Por que que nós sofremos antecipadamente? Porque nós ainda não aprendemos a viver, como disse o Chico, o meu ontem não posso mudar, mas o meu amanhã eu já sei que depende do meu hoje. Então eu só tenho que me preocupar com este momento. Este momento. O ontem não posso mudar. Já aconteceu. Tudo que eu puder fazer pelo ontem errado, ou é acertar o meu passo hoje. Hoje eu tenho que fazer pela vida, pela minha vida e a vida de todos os seres vivos à minha volta. O possível e o impossível para agir corretamente e favorecê-los de alguma maneira. Amanhã, o meu futuro, ao homem segundo as suas obras, a grande resposta dada a Allan Kardec, quando lhe fizeram a pergunta, quando ele fez a pergunta, o que vamos encontrar após a morte? Ao homem segundo as suas obras, ao seu momento, porque o amanhã não é nosso. O amanhã pertence a Deus.
E se nós aprendermos, quando nós aprendermos ao verdadeiro sentido na prática da submissão e resignação, viveremos com o coração aberto, nossa mente tranquila e equilibrada, com a certeza que tudo Deus provê para melhor. Tudo aquilo que nós queremos, almejamos, ansiamos, choramos, nos debatemos, nos escabelamos querendo e muitas das vezes não conseguimos, muitos até se revoltam, reclamam, xingam. Logo adiante vamos ver que o melhor estava por vir. O futuro não nos pertence. Pertence a Deus, porque Ele será a colheita do nosso plantio de hoje. As mãos hábeis que eu usar hoje para construir alguma coisa, a minha mente que eu ocupar com os meus pensamentos, produzindo e gerando energias, e o meu sentimento e gerando energias 1000 do bem e do mal, este sim é a poupança que eu estou fazendo para o meu futuro. É desta energia que a minha vida futura será alimentada. Tanto faz que eu esteja encarnada, como já tenha desencarnado. As energias que sustentam minha vida hoje, o que colho eu hoje, as lágrimas que eu derramo, os sorrisos que me é concedido expressar, fazem parte do passado, desta ou de outra vida. Então, quando vamos aprender a viver o hoje, este momento, fazer agora tudo que está nas minhas mãos, me doar inteiramente aos fatos e atos da minha vida, em meu favor, e muito mais lembrar sempre que é o em favor do outrem que me é computado. Porque nós fazemos parte de um todo e a grande tarefa da nossa jornada é amar a Deus sobre todas as coisas, mas como Ele colocou o segundo e não menos importante que isso, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o próximo é o grande espelho que devemos mirar. E estou falando tudo isto, meus irmãos, nessa apreensão, preocupações infundadas, não é? Irresponsáveis, que nós temos o hábito de gerar e alimentar, porque com elas alimentamos os espíritos perturbadores, para que eles possam agir em favor de mais lágrimas, sofrimento, para graça, porque os espíritos zombeteiros vivem única e exclusivamente aplaudindo todas as nossas tristezas, né, e tropeços. Então, nós precisamos pensar, e esse assunto de hoje veio por um amigo da minha filha, companheiro de muitos anos, não vou dizer o nome porque não tenho licença para isso, mas gostaria muito, porque é uma pessoa muito querida para todos nós, foi chamado convocado, né, para ir em missão dos atendentes de saúde para outro estado que está precisando, né?
E então eu automaticamente me coloquei no lugar dessa esposa que há poucos meses ganharam uma bebezinha, né? E eu já me transportei para o sentimento da esposa, de mãe, de familiares, deste ser tão querido que é este irmão e um profissional exemplar, é uma pessoa muito digna. E aí eu fiquei pensando, juntei esse fato com a nossa ida para o hospital com a minha mãe a semana passada. Que diante do fato que estamos vivendo, meus irmãos, como todo mundo sabe, pela idade dela, pela fragilidade, embora possamos olhar e vê-la tão saudável para a sua idade, né? Mas neste momento em que estamos praticamente dentro de um forte aqui nesta casa que vivemos, estamos extremamente protegidos. E de repente temos que sair e ir para um hospital, né? O que o sentimento de entregar, meus queridos irmãos, naquela porta bendita da emergência, aonde as pessoas que chegam em qualquer lugar para ser atendida e têm febre, vão ir para o lugar do Covid, né? Vão para o Covid, antes de tudo. Depois, a gente sabia que não era o que ela tinha, mas é assim que tinha que ser a entrada. E ela entrou para lá. E eu me senti um nada de entregá-la. Porque eu, como todo mundo, como tudo que é mãe, como ela me chama às vezes, estou fazendo um papel de mãe com ela mesmo. Me senti um nada em entregar minha filha, entregá-la, porque a gente tem a impressão que ninguém vai cuidar melhor que nós. E entregá-la naquela fragilidade e ela se foi para lá. E eu pensei em quantos entregaram seus familiares. E entregaram aqueles familiares que já foram diretamente ser entubados. E lavraram, como nós também. Aquele sentimento que a pessoa vai indo e que ela não vai voltar mais. E já a gente fica com aquele sentimento. Consolada pela fé, que eu digo ter, digo, seja feita a vontade de Deus. Tudo que se pode, se faz. Choro por momentos, porque ninguém é de ferro. E ao contrário do que as pessoas pensam que espíritas não choram, os espíritas foram criados com a mesma fórmula que todas as outras religiões. Nós choramos sim. Ao contrário, eu acho que nós choramos muito mais. Porque é muito difícil a gente ter um trabalho espírita que a gente não chore. Nós choramos muito. Eu particularmente choro muito, porque capto o sentimento das pessoas quando elas estão tristes, sofrendo, eu capto. Então eu choro muito pelos meus problemas, os meus sentimentos e pelos sentimentos dos outros que sinto. E também pelo sentimento de algum espírito que esteja na volta querendo se manifestar ou lutando. Então, choramos, mas saímos de lá sempre mais confortado do que outros que não têm a mesma crença que nós, o mesmo apoio, essa bengala, este cajado que nos sustenta, que é os esclarecimentos da nossa doutrina espírita. E aí eu pensei, quantos lavraram que aquele ser não retornaria mais para o lar? E quantos retornaram?
quantos estiveram dias e dias em coma e retornaram para o lar. Uma prova de que nós não podemos prever o amanhã. E, na verdade, o que nós não temos direito é de prever o amanhã e nos impor diante da soberania de Deus que decide e que pode estar até sendo velado, como já se soube de muitos fatos, não de antigamente, que era uma prática comum até, aonde existia menos recursos da medicina e toda a falta de recursos, não é? Mas nos dias de hoje também se sabe de pessoas que já estão até sendo veladas e que de repente sentam ali e que estão vivas. Porque enquanto estiverem aqui nesta terra e quando forem viver em outra orbe, em outras colônias, 1000 colônias, bilhões de colônias, há muitas moradas na casa de meu pai, sempre seguirá o futuro designado por ele. Porque podemos ter vindo à Terra com uma trajetória curta de vida e estipulado nossa idade para retornarmos à pátria-mãe, porém Deus, nosso Pai, tem o poder de decidir se ainda merecemos uma estada maior. Deus, nosso Pai, tem o poder de abreviar o tempo ou de alongar o tempo, segundo o nosso merecimento, segundo o que seja por ele designado. Não existe ciência, não existe nada com o poder de prever e lavrar uma sentença destas da vida. Só a ele pertence. E então, estes enfermos que lá foram, que se despediram das famílias, que voltaram com a certeza que não os obteriam mais. E muito especialmente, meus queridos, todos os dias, quando especialmente os familiares de frente de trabalho, no atendimento à saúde, na prevenção da vida, na segurança e defesa da vida, saem para o seu trabalho e os familiares ficam com o coração apertadinho, desesperados e sofridos, quanto a mãe, quanto a esposa, quanto filho passa a noite em claro, porque seu familiar, seu pai, seu marido, seu companheiro estão lá na frente de trabalho, arriscando a vida e que vão pegar e que vão morrer, e que vão isso e que vão aquilo. E então eu pergunto, e o objetivo desta nossa tema de hoje é este. Mas nós não nos colocamos, na pior das hipóteses, sempre à disposição em ajudar em alguma tarefa e alguma coisa se precisarem de nós? Quando estamos juntos, reunida a família num domingo, numa festa, as mulheres não se candidatam, uma para fazer a salada, outra para arrumar a mesa, outra para fazer isso, outra para fazer aquilo? Nós não nos pomos à disposição sempre das pessoas que estão ao nosso lado, companheiros, vizinhos, amigos, se precisam de alguma coisa. Nós que já temos uma noçãozinha de caridade, não é? De amor, de fraternidade, de doação, de beneficência, não é? Na doação de objetos. E então nós nos colocamos à disposição. E agora eu pergunto, o que podemos e devemos nós fazer
para ajudar este familiar que está lá. O que devemos fazer durante todo o nosso tempo em que o coração estaria em frangalhos? O que devemos fazer? Só existe uma tarefa a fazer. E a nossa tarefa é usar as duas armas mais poderosas que já foram estipuladas pela ciência como o meio mais importante da vida para obtermos a saúde e obtermos o equilíbrio, que é canalizarmos através da elevação do nosso pensamento, canalizarmos a luz, nos elevarmos à energia da luz, é a meditação e a respiração. Porque respirando profunda e serenamente, eu consigo relaxar o meu corpo e elevar a minha mente ao alto, à luz. E esta luz que nós buscamos quando fazemos a nossa concentração na hora da oração, que já falamos, né? E não adianta a oração ir dizendo boca fora, sem primeiramente relaxar, elevar a sua mente a Deus e a Jesus, visualizar a luz, sentir essa luz, flutuar nessa luz, se elevar a luz e então falar com Jesus, com as nossas palavras. E que esta luz nós podemos pegá-la que está em nós, que está ali, e levar lá para aquela pessoa distante de nós, que nós estamos pensando agora, que precisa de nós, que está enferma, que está com problema. É o que nós fazemos nos nossos encontros. Esta prática é a prática do atendimento espiritual à distância. É manipular esta energia de luz que eu estou entregue neste momento e deixo que o meu ser se impregne com esta luz majestosa e vou dividi-la com alguém. E no momento que eu fizer isto, eu estou elevando a essa pessoa o mais sublime auxílio que alguém pode estender a alguém. E este ato tem o poder de restaurar e equilibrar todas as funções orgânicas do nosso organismo e todos os nossos sentimentos, fortalecidos pelo amor que sentimos por alguém. Ou se não sentimos amor, como é o caso dos desafetos, que já falamos o outro dia, mas vamos estender o nosso sentimento de cristão e o desejo de nos harmonizar. Nós estaremos então enviando através desta prática, porque seremos assistidos aí por inúmeros espíritos de luz que estarão enviando para lá a energia desta luz grandiosa que estamos canalizando, fortalecida com os nossos sentimentos, para este ser a quem me preocupo. E vamos anular da nossa mente
a nossa certeza infundada, mesmo que o caso seja trágico, preocupante, eminente aos nossos olhos. Vamos emanar a luz. Vamos emanar a força aos espíritos de luz que estão lá junto àquele ser, para que eles possam agir e abençoar. Porque esta mentalização de luz em direção ao enfermo, por exemplo, pode restaurar suas funções. Pode normalizar a pressão num piscar de olhos. Pode estabelecer as funções. E este ser amado que está lá na frente de trabalho, a quem me preocupo tanto, fortalecer os espíritos de luz que o acompanham, para que ele seja previdente na sua profissão, para que ele tenha serenidade e equilíbrio no seu coração e sua mente, para agir segundo os ensinamentos que recebeu, e assentado em sua fé, que seja ela fortalecida, e que ele, em todos os atos, em todos os sentimentos, em todas as ações, leve consigo a serenidade, o equilíbrio e a fé. E que ele diga a todo instante, com a mente elevada, seja feita a vontade de Deus. Que ele diga a todo dia, a todo recinto que adentrar, ele diga a todo enfermo que se aproximar, no seu coração, que a paz de Deus e de Jesus esteja neste recinto. Que a paz de Deus e de Jesus esteja contigo. Porque quando eu penso assim, entre aonde for, não quer dizer que eu estou me defendendo do mal. Porque ai do triste que usar o seu momento de oração sublime para pensar no seu egoísmo e dizer: meu Pai, me livra disso, me livra daquilo. Mas se eu adentrar um ambiente ou olhar alguém e disser que a paz de Deus e de Jesus esteja aqui, quer dizer que eu estou dividindo com todos a luz que eu carrego, a luz que eu conheci, a luz que eu busco das minhas orações para me fortalecer. E para encontrar essa luz, nós não precisamos largar o que está fazendo, não precisamos ajoelhar, não precisamos sentar, nem deitar, nem coisíssima nenhuma. Fazendo as nossas atividades em qualquer momento, em qualquer instante, nós simplesmente elevamos rapidamente lá. A luz está lá, está acesa, ela nos aguarda. É a luz do nosso Mestre amado Jesus. É a luz da verdade, é a luz do amor, é a luz da tonificação e da força. Então vamos enviar para o pessoal, todos os companheiros, irmãos da frente de trabalho, dos nossos filhos, enfermeiros, médicos, aqueles que nós sabemos que estão na frente de trabalho. Esses que estão sendo agora convocados para irem para terras distantes, aonde não há
Não há mais irmãos profissionais e estão precisando. Vamos emanar para eles a nossa luz, essa luz que nós conhecemos, e colocar nela uma injeção da confiança que temos que vai retornar segundo a licença do nosso Pai. E que nosso Pai, que Jesus abençoe a sua família, lhe dando serenidade, equilíbrio e fé, para não permitirem um minuto sequer, uma palavra sequer de pessimismo e desespero e aflição e angústia, nada do que não for do bem. Vamos encontrar esta força, este equilíbrio e conseguir ajudar se nós carregarmos no nosso coração o equilíbrio, a serenidade e a certeza. E não permitir servir de instrumento a espíritos perturbadores que vão lá levar a este ser o desânimo e a perturbação. Vamos envolvê-los na luz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que estas palavras possam ser, meus queridos irmãos, de fortificação, de orientação, de amparo, de luz para todos nós. E aqui, no nosso evangelho, tinha arrumado outra mensagem, mas vamos a esta do nosso querido evangelho, no capítulo 5, que nos fala todo ele sobre as aflições da vida, né? Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Aqui nos diz que é a infelicidade real. Todos falam da infelicidade. Todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é a que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem o fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, da privação do orgulho, que desejava vestir-se de púrpuras e que apenas esconde sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas se chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente. Mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de que uma coisa, que nada, que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais infeliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que o princípio causa uma viva contrariedade, mas que acaba produzindo ao final de tudo o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam mortes, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe antes a consequência. E assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se desta para o além-vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora,
tudo o que se chama de infelicidade segundo sua curta visão cessa com essa vida e tem a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a loucura da satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino e as provas mais implacáveis credoras que a matilha instigada pela miséria. Espreitai vosso ilusório repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e coloque sobre sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira, e então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a guerra dos combates arriscados à paz que não lhes poderá dar nem a glória, nem o progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem, suas roupas, desde que saia vitorioso e com a glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha de sua vida, sua fortuna, seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celestial? Que Deus, nosso Pai, seja louvado para todos nós. E que possamos nós, queridos irmãos, companheiros que estão, fechar nossos olhos por breves instantes e elevarmos a nossa oração desta noite em favor das grandes preocupações, os corações aflitos, as lágrimas que estão sendo jorradas por toda parte. Que Deus ouça-nos nesse momento de elevação. Soberano e amado Pai de todo poder e bondade, ousamos elevar a vós nossos pensamentos, unidos e confraternizados, na distância que se torna diminuta, junto a esta união fraterna de corações, de almas afins, de espíritos amigos que se unem a nós. Querido Mestre amado Jesus, farol bendito que ilumina nossas almas,
buscamos nos vossos ensinamentos, através das aventuranças que lavrastes. Bem-aventurados os aflitos, aflitos estamos todos nós, por todos os sofrimentos e amarguras desta terra. Aflitos estamos por nossos irmãos a caminho, por nossos familiares, e especialmente esta noite. Saímos de dentro do nosso lar e do alto da grandeza desta luz bendita que nos aproximamos, reverenciando vossas grandezas, imploramos esta luz farol do amor fraterno brilhar aos olhos das aflições, enxugar as lágrimas de toda insegurança e agonia, de toda preocupação, de todas as prevenções infundadas, como já dizemos, mestre, sabemos, pois que devemos entregar ao Pai todas as nossas dores, para que, segundo seus desígnios, seja feita sua vontade e não a nossa, e pedir a Ele que nos conceda em todas as instâncias da vida e a todos os nossos irmãos, sim, assistência de boas companhias espirituais, segundo o nosso merecimento, para que encontremos através da fé, através da elevação dos pensamentos, a força, a luz e a coragem no enfrentamento de todas as dificuldades e aflições. E devemos estender esta luz a todos os nossos irmãos acamados, a todos os afastados dos familiares, a todos os hospitais, Senhor, a toda lágrima e dor, a toda aflição, meu Pai. Abençoai, ó Mestre divino e amado, estes profissionais queridos no enfrentamento ao perigo, elevando-lhe a nossa luz neste momento, dando-lhe confiança, talento e fé, a certeza de estarem sendo assistidos por esta luz soberana de amor, e que nós não cessamos, irmãos, de levar a eles em todos os momentos da nossa vida esta energia de luz e de amor. E assentados nesta verdade, nesta certeza de amparo permanente dos obreiros do amor, possamos encontrar a serenidade do sono da noite, que seja tonificante, a alma possa esclarecer-se em nobres companhias durante o sono, para que no amanhã venha mais serena, tranquila e equilibrado a vivenciar os momentos e as aflições, contribuindo assim com o nosso amor para o bem geral
e para o bem e a proteção daqueles que amamos, com a luz da raciocínio bendito, com a certeza e a segurança do amparo espiritual de luz àqueles que se fazem merecedores, possamos nós, meus irmãos, sermos também trabalhadores da frente de trabalho do amor de nosso Pai, a espalhar venturas de luz e de fraterna caridade e amor a todos os nossos irmãos da terra. Abençoados sejam, queridos e fraternos, que participaram desta reunião. Que tenham todos um sono restaurador e tranquilo das energias. Que o corpo receba a medicina necessária para todas as aflições. Que nossas almas possam ir de encontro a novos esclarecimentos e aqueles que assim o desejarem, aos médiuns tarefeiros, doarem-se e colocarem-se à disposição do Mestre, para o que bem discernirem de nossos espíritos durante o sono da noite, se em algo pudermos ser úteis ao nosso semelhante. E que no dia de amanhã, fraternos irmãos, ao despertar da aurora, resplandecer a vida diante dos nossos olhos, com a nova oportunidade que o Pai nos concede, estejamos nós na frente de trabalho, estejamos nós, irmãos, burilando os nossos pensamentos para nobres pensamentos. Nossas palavras sejam comedidas, meus irmãos. Nossos ouvidos possam se fechar para as más sugestões e possamos ocupar a nossa mente em tempo hábil em favor da humanidade, em favor dos sofrimentos na terra, em favor de todos, emanando a luz que encontramos na presença de Jesus. Que Deus nos ampare a todos. Que Jesus nos abençoe. Caridade nos envolva. Obrigada, irmãos. Que assim seja. Não sei se podem enxergar uma bela água radiada, graças a Deus. A de vocês com certeza está assim também. E Deus nos abençoe. Muito obrigada, Senhor. Boa noite, irmão.